Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é mais uma das nossas aulas sobre imperialismo, neocolonialismo no século XIX e no século XX. Esta nossa aula, ela também está acontecendo a mesma sequência didática lá na BNCC. E aí eu lembro para vocês, tem um exercício para este conteúdo, então é preparatório para a prova, mas é preparatório também para concursos, sobre esse tema. Façam lá no bloco da BNCC, ele já está disponível desde a semana passada. Uma outra questão: imperialismo e neocolonialismo não se fazem tão presentes nos concursos. Aparece uma questão ou outra, mas não é muito comum. Aí você pode pensar, poxa, mas então é um conteúdo que não é importante. Ele é importante sim, porque ele é fundamental para que você compreenda as razões da Primeira Guerra Mundial. E Primeira Guerra Mundial cai. E aí você pode errar uma questão relativa ao início da Primeira Guerra Mundial. Este conteúdo também é fundamental para entender a descolonização afro-asiática. Então, se você não souber o que aconteceu no século XIX, você também vai ter dificuldade para entender a descolonização. Ou para entender, por exemplo, as justificativas ideológicas e científicas, entre aspas, porque na época ainda era ciência, para, por exemplo, o holocausto dos judeus e outros grupos, como ciganos, homossexuais, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá para a nossa aula. Na aula passada, nós falamos das questões ligadas a essa nova fase do capitalismo, Conferência de Berlim, e outros aspectos que estavam ligados à questão econômica, à questão militar, o que é colônia, o que é protetorado, etc. Nesta aula agora, nós começamos com as justificativas ideológicas para a expansão europeia, norte-americana do século XIX, rumo à África e à Ásia. Lembrando que é um país asiático, que é o Japão, que participa ativamente do processo. Então, vocês devem se lembrar que Charles Darwin, e aí eu escolhi uma foto do Darwin jovem, não do Darwin barbudão, já em idade mais avançada, ele escreveu um livro que é fundamental para o pensamento do século XIX e além, que é a origem das espécies. No entanto, havia cientistas sociais, antropólogos e antropologia, sociologia, nascem no século XIX, que estavam recebendo informações sobre povos da África, da Ásia, da Oceania. Essas informações chegavam na Europa, nos Estados Unidos, e muitas vezes esses cientistas sociais, eles tentavam colocar em ordem, numa ordem que eles consideravam compreensível, lógica e racional, eles são filhos do iluminismo, as ideias a respeito desses povos que que viviam de forma tão diferente daquela dos europeus. Então, eles começam a estruturar uma ideia de que as sociedades humanas evoluíam de uma sociedade mais primitiva para uma mais desenvolvida, e claro, a sociedade mais desenvolvida era a deles. E vão se utilizar de conceitos que são conceitos que a biologia também utilizava para justificar o que seria a superioridade dos homens brancos, e quando eles pensavam homens brancos, eles também estavam colocando as mulheres num degrau inferior, mesmo brancas, sobre os outros povos. Então, um dos conceitos era o da sobrevivência dos mais aptos. Então, vão pegar lá da biologia a ideia da seleção natural e dessas disputas, porque a coisa era compreendida muito mais em termos de disputa e destruição do que de cooperação e sobrevivência, de que os mais aptos eles sobreviveriam e, claro, esses mais aptos teriam um direito e até a justificativa para ocupar regiões mais atrasadas. E aí nós vamos ter, junto com essa ideia de que o mais apto tinha o direito de ocupar e de explorar, o racismo científico, a eugenia e a justificativa da desigualdade social, porque, enfim,
Se você era pobre, é porque você era menos apto do que aquele que era rico. Se você tinha enriquecido, isso mostrava, né, que você era um sujeito que tinha qualidades superiores e que conseguia, de uma certa maneira, romper com aquele estigma, né, da pobreza, da inferioridade. Lembrem bem, embora eles estejam criando novos determinismos, e eu assisti a aula de literatura e vocês estavam estudando o realismo e principalmente o naturalismo, Curtiço, então o determinismo biológico, ele existe, ele está consolidado ali. Você também percebia a possibilidade de uma ascensão desde que você tivesse nascido em um grupo que já era naturalmente superior, que era o dos homens brancos. Então, o nome mais importante daquilo que ficou conhecido de forma genérica como darwinismo social é o Herbert Spencer. O próprio Darwin tomou do Spencer alguns conceitos de empréstimo que já eram utilizados por ele, como o sobrevivência do mais apto e seleção natural. Eles não nascem na biologia, eles nascem dentro dessa ciência social que era feita no gabinete. Era gente que nunca tinha ido, por exemplo, até a Ásia, até a África, até a Oceania, ver como os povos lá viviam. Eles recebiam estas informações. O Spencer, ele era, né, defensor de uma educação baseada na razão e que formasse jovens competitivos, porque os mais fortes seriam aqueles que ascenderiam. E ele era um defensor da não interferência do Estado na economia, do laissez-faire. Então, ele era um liberal, e um liberal, né, que marcava bem as suas posições, e ele acreditava que o progresso viria através das sociedades industriais. Então, ele vai diferenciar as sociedades industriais desenvolvidas das sociedades guerreiras que eram mantidas coesas pela força. Então, a figura mais importante deste pensamento que vai hierarquizar as sociedades humanas, as civilizações, é o Spencer. Bem, a partir, né, do Spencer, você vai desenvolver do darwinismo social aquilo que vai lançar as bases daquilo que se chama de racismo científico. Então, essa desigualdade, ela não era simplesmente fruto de um desenvolvimento social diferenciado, ela era fruto de características que eram inatas, que nasciam com você, que eram inescapáveis. Então, se você nascia branco, você já estava, né, determinado que você seria superior àqueles que tinham nascido entre os povos amarelos ou entre os povos negroides, porque havia uma escala de civilização que vai ser justificada dentro da ciência de várias formas, e uma delas é um ramo da ciência chamado de frenologia, que é o estudo dos crânios humanos. O grande nome da frenologia é um norte-americano, um médico chamado Samuel George Morton. O Morton, ele vai usar, né, ele vai ter uma ampla coleção de crânios e ele vai usar essa sua coleção para desenvolver estudos, artigos que vão circular na Europa, que vão circular na América do Sul e que vão, entre outras coisas, argumentar que a escravidão era legítima. Lembrem aí, olha a data de nascimento do Morton, ele está antes da Guerra de Secessão. Então, o Morton, inclusive, ele é uma das vozes, né, científicas, porque isso era ciência na época, que vai defender a escravidão e vai oferecer argumentos racionais para a manutenção da escravidão. Então, para o Morton, você tinha no topo do desenvolvimento humano os caucasianos, que eram os brancos, e não pensem que eles não vão separar aí os caucasianos melhores dos piores, mas isso é uma outra história. Depois viriam aqueles que seriam os povos amarelos, e lá na base seriam os africanos, os negroides. Todos esses indivíduos, eles acreditavam que existiam raças humanas. O termo raça, ele é usado em várias línguas ao longo da história, mas ele no século XIX adquire um peso científico. Hoje, nós consideramos isso pseudociência, porque somos todos membros de uma mesma espécie e nos diferenciamos principalmente por características que são fenotípicas. O que é isso? São características externas, cor de pele, cor de olhos, o tipo de cabelo,
o formato do rosto, do maxilar, que não nos dá, a princípio, nenhuma vantagem sobre os demais humanos, né? Salvo em condições muito específicas. Então, aqueles, por exemplo, que têm a pele muito clara, são mais sensíveis ao sol do que aqueles que têm uma pele mais escura. Mas isso não nos torna inferiores ou superiores aos demais, tá? Somos todos humanos. No entanto, no século XIX, você vai criar toda uma série de argumentos que eram baseados, né, em medições dos crânios, que vão determinar, a partir daí, quem é mais inteligente ou não, e vai se desdobrar em algo que vai ter uma influência muito grande na criminologia, e talvez algum de vocês que vai fazer direito vai tropeçar em algum livro que tenha, por exemplo, citação a um criminologista italiano chamado Cesare Lombroso. As ideias do Lombroso, elas já foram banidas, mas elas continuam meio entranhadas. O Lombroso, ele ia além. Se o Morton e outros vão hierarquizar as, entre aspas, raças humanas, a sua inteligência, a sua propensão ao desenvolvimento, à razão, o que quer que seja, o Lombroso, ele vai determinar nos seus estudos que, a partir do estudo do crânio humano, você vai poder fazer algo mais, você vai poder estabelecer aqueles que tinham propensão ao crime antes de cometerem crimes. E claro, se você era mestiço, se você tinha um sangue misturado, você era muito mais propenso ao crime, à prostituição, a uma série de comportamentos vistos como imorais ou errados ou no século XIX, no início do século XX, do que outros que não tivessem o seu sangue misturado. Quando vocês, no ano que vem, forem estudar Canudos ou Cangaço, vocês vão ver que a cabeça do Antônio Conselheiro vai ser cortada e vai ser enviada para a Faculdade de Medicina da Bahia. Por quê? Para que ela possa ser estudada, para que possam entender as razões daquele homem ser um criminoso para o Estado brasileiro. A cabeça dos cangaceiros serão cortadas, Lampião e os seus, e enviadas para estudos. Por quê? Exatamente porque a ideia, né, que a frenologia, ela era dominante nessa época. Aqui eu coloquei para vocês a sugestão de uma cena do filme Django Livre. A professora Simone citou lá na aula de literatura, porque ela estava falando exatamente de questões que andam juntas com as nossas aqui, porque esse racismo científico ele impacta a literatura e principalmente o naturalismo. Mas aqui nós temos o quê? Uma cena em que a personagem do Leonardo DiCaprio vai justificar a escravidão, o racismo, a superioridade dos brancos a partir da frenologia. Mas agora vocês vão assistir a uma cena de um filme brasileiro chamado Entre Irmãs, que também teve a versão minissérie, que foi exibida na Globo, gosto muito dele, em que uma das personagens ele é um especialista em frenologia. E vocês vão olhar para o ator e vocês vão ver que aquele ator de forma nenhuma é branco, mas as elites dentro do Brasil, mesmo não sendo brancos aos olhos dos europeus e norte-americanos, vão absorver essas ideias e vão, a partir delas, determinar que eles, na verdade, pertenciam também a esse grupo caucasiano que era superior. A cena é curtinha, depois a gente retorna, ok? Como eu gostaria de medir o crânio dela. Emília, eu vou lhe mostrar como as coisas funcionam na frenologia. Vamos ver que tipo de gente você é. Você não tem tendências criminosas que nem essa cangaceira. Minha cacete. Pois muito bem, vamos lá. Da raiz do nariz até o posterior do crânio, nós temos o diâmetro antero-posterior máximo. Transverso. Para finalizar. Pronto. Terminei. Emília. Você é braquicéfala. Sou o quê? Tem um crânio perfeito. Dentro dos índices normais para mulheres.
Ficas preocupada? Braquicéfala. Essas ideias racistas, né, elas penetram no Brasil, elas vão fazer muito sucesso no Brasil, assim como um outro ramo, né, que vai ser derivado dessa ciência do imperialismo, do neocolonialismo, que é a eugenia. Quem assistiu a aula da BNCC, Coronel dos Anjos, ele falou muito bem disso. A eugenia, o que é? É a ideia de que você pode melhorar a raça humana, seja, né, possibilitando a permanência de características que eram vistas como positivas, seja eliminando aqueles que eram vistos como mais fracos ou degenerados. Veja, lembra lá do Lombroso, a propensão ao crime, tá? De um determinado grupo humano. E a eugenia, ela vai ser colocada em prática de várias formas. Seja eliminando fisicamente alguns grupos. Então, o caso mais conhecido, né, de aplicação da eugenia vai ser na Alemanha nazista, em que você vai eliminar segmentos inteiros da sociedade europeia, porque a Alemanha vai ocupar vários países e vai ter a colaboração de vários governos, como o governo húngaro, por exemplo. Então você vai eliminar judeus, que eram do grupo dos caucasianos, mas eram considerados inferiores e moralmente distorcidos dentro daquelas regras da ciência do século XIX, que vão ser ampliadas aí pelos nazistas. Os ciganos também serão outro grupo atingido, visto aí como um grupo que era propenso ao crime, que poderia ser um mal para a sociedade, também serão perseguidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes populações negras eram esterilizadas sem saber que o estavam sendo, ou eram submetidas a testagens, né, de medicamentos, de vacinas, que não seriam testadas em humanos, mas eram testadas em populações negras. Nós vamos ter também, no caso do Brasil, uma outra vertente da eugenia. A primeira era a tradicional, que era aquela de precisamos branquear o Brasil, e esse quadro, que já apareceu em vários concursos, ele é um quadro muito importante, porque ele foi usado num congresso de eugenia pelo representante brasileiro, ele se chama Redenção de Caen, em que se defende a ideia, né, de que desde que você tivesse o afluxo suficiente de sangue branco, você poderia eliminar as características indesejáveis, seria o sangue negro, em 3 gerações. E aí você tem, né, a avó negra, a filha que já é mestiça, que já tem sangue branco e que se casa com um homem branco, e a sua criança, que é a 3ª geração, ela já nasce branca. Então essa é uma das vertentes da eugenia, que vai, né, vingar aqui no Brasil e que vai possibilitar, por exemplo, um favorecimento da imigração vinda da Europa. Inclusive houve a proibição, por exemplo, da imigração de japoneses num determinado momento para o Brasil, durante o governo Getúlio Vargas. Por quê? Porque os japoneses não seriam brancos, eles não trariam nenhuma contribuição para o desenvolvimento da, entre aspas, raça brasileira. Da mesma maneira que os judeus vão ser obstruídos de entrada no Brasil, por mais, né, não só por razões eugênicas, mas as razões eugênicas eram uma delas. E a outra vertente da eugenia no Brasil é muito curiosa, é a de que é possível produzir um brasileiro melhor, oferecendo-lhe melhor alimentação, oferecendo-lhe atendimento de saúde adequado, as vacinas, eliminando as verminoses e colocando, por exemplo, no currículo escolar a educação física como algo obrigatório. Mente sã em corpo são. Então, mas a eugenia ela vai fazer muito sucesso no Brasil, assim como em vários países do mundo. Há um vídeo aqui embaixo, vocês cliquem no link, que faz uma análise do quadro A Redenção de Caen. Se você não entender, né, quem é o Caen? Caen é um dos filhos de Noé, que, na tradição bíblica, ele é o ancestral de todos os povos africanos, dentro da tradição, depois da Torre de Babel, etc., porque Cã teria sido amaldiçoado por Noé, ele cometeu lá uma transgressão, foi amaldiçoado por seu pai, e dentro dessa maldição,
estava previsto que ele seria servidor dos seus irmãos. Então, a forma de Cã se redimir é através do branqueamento, ok? Mas apesar de se ver como superior, como superiores aos demais, os brancos, exatamente por serem superiores, eles tinham um dever de levar a civilização e o progresso. Então, isso vai estar implícito em vários discursos do século XIX, e a gente chama isso de o fardo do homem branco. Nos Estados Unidos da América, como nós estudamos lá atrás, Estados Unidos, o mais próximo do fardo do homem branco, a ideia é quase a mesma, é o Destino Manifesto. Tá? Então, a ordem foi dada por Deus para que os Estados Unidos expandissem seu território, levassem a civilização aos mexicanos, aos indígenas e ocupassem aquele território, transformassem um território de progresso, de civilização, onde florescesse o cristianismo. No caso, do Rudyard Kipling, que era um britânico que morou na Índia, que é o autor do Mowgli, do Menino Lobo, ele vai compor um poema chamado O Fardo do Homem Branco. O link está ali para que vocês vejam o poema inteiro. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, condenem seus filhos ao exílio para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Então, essa parte demônio deveria ser exorcizada e a parte criança deveria ser educada. Educada para a igualdade vai variar nos discursos, mas normalmente aqueles que abraçam essa ideia, eles têm um pensamento etnocêntrico e que os brancos estariam no topo dessa pirâmide. A gente sabe por quê. Olha lá o racismo científico que a gente acabou de falar. E era algo incontornável. Não era algo que você pudesse mudar. Então, quando você proporcionava, por exemplo, educação aos povos da Oceania, aos povos nativos, você os educava para a submissão, para a inferioridade. Essa é uma caricatura de 1899, mostrando aí o fardo do homem branco, Está debochando disso, Se vocês forem lá, eles estão tirando esses povos da África e da Ásia e da América também. Ali é o Tio Sam e o John Bull. Então, a Inglaterra e os Estados Unidos, da ignorância, da opressão, que está escrito nas pedras, e ali está a civilização, mas no caminho lá em cima também tem a escravidão, a opressão, etc. Você está tirando de um lado e levando para o outro. Só para situar sobre algo que está totalmente ligado ao nosso conteúdo, que pode aparecer numa prova, num concurso, nós tivemos um escândalo bem recente, é do mês passado, essa aula vai no início de agosto, então é do final de junho, em que se descobriram túmulos de crianças indígenas não marcados, então não tinha nomes, em uma das principais escolas católicas para o Canadá. Por quê? Porque havia um programa de escolas religiosas, a maioria ligadas à Igreja Católica, que tinha experiência em várias regiões do mundo com isso, e que funcionaram de 1863 até 1998, sendo em alguns momentos obrigatório que os pais mandassem. Então, os pais nativos tinham que enviar suas crianças para essas escolas, onde eles aprendiam a ser pessoas civilizadas. Eles seriam cristianizados, eles receberiam educação, eles desaprenderiam a sua língua nativa, porque eram punidos quando falavam em sua língua nativa, aprenderiam inglês ou francês. Estima-se que cerca de 6 mil crianças morreram nessas escolas, por maus tratos, por comida deficiente, por doenças de cunho emocional, saudade, depressão, enfim. Até agora, 4.100 dessas crianças foram identificadas, mas a descoberta desses novos túmulos causou grande comoção no Canadá, fez o governo canadense, o primeiro-ministro veio a público se desculpar, porque era um programa do governo, mas era um programa ligado, um programa que era um programa padrão, utilizado em várias das possessões britânicas, porque o Canadá está ligado ao Império Britânico, quando isso começa, e que não aconteceu no Canadá somente. Isso é aquilo que a gente chama de genocídio cultural.
Porque ainda que aquela criança sobreviva, ela vai ser privada da sua cultura originária, que vai ser taxada como algo ruim, como algo inferior. Isso está totalmente ligado a essas ideias que nasceram no imperialismo e no neocolonialismo. Quem quiser saber mais sobre o caso, matéria 1, matéria 2, matéria 3, lá da BBC. Os links é só clicar, estando conectado na internet. Se vocês quiserem uma sugestão de filme sobre este mesmo assunto, etnocentrismo, fardo do homem branco, genocídio cultural, essa ideia do racismo científico, um filme que é um filme que se passa na Austrália, que também era parte do Império Britânico, chamado Geração Roubada. Procurem esse filme, talvez ele esteja disponível em algum lugar. Ações de Estado agora, e na próxima aula nós falamos dos movimentos de resistência mais especificamente. Os norte-americanos, eles vão criar lá no início do século XIX, 1823, a chamada doutrina Monroe, do presidente Monroe. Nós estudamos isso quando falamos dos Estados Unidos. América para os americanos. Vocês sabem que lá atrás o sentido era um sentido defensivo. Como assim? Era um momento pós-guerras napoleônicas, era um momento pós-Congresso de Viena, em que a Santa Aliança estava doidinha. Os impérios, né, da Prússia, da Áustria e da Rússia estavam estimulando o restabelecimento do absolutismo e a recolonização. E os americanos, eles vão marcar posição, os ingleses também, mas de outra maneira, de que não tolerariam a interferência europeia dentro da América com o intuito de recolonizar. E, na verdade, territórios que os Estados Unidos cobiçavam no que hoje é território norte-americano, lá no oeste, estavam dentro da área de interesse da Rússia. Tá? Então, a doutrina Monroe nasce defensiva, ela vai, ao longo do século XIX, se desdobrando. Primeiro no corolário Polk, que a gente viu, que vai permitir, por exemplo, a justificativa para a anexação de territórios mexicanos, de territórios que pertenciam à Espanha, como a Flórida, né, que vão ser incorporados aí ao longo do século XIX. Corolário Polk é posterior, é para o México mesmo. Tá? Doutrina do Destino Manifesto, que também legitima essa expansão territorial, mas no final do século XIX, a ação norte-americana dentro principalmente da América Central e do Caribe, ela adquire características imperialistas. Lembrem do quadrinho que a gente tem lá atrás. E que se tornam ainda mais evidentes a partir da eleição do Theodore Roosevelt, que é o avô do Roosevelt da Segunda Guerra, tá? Do Roosevelt do New Deal. Esse é o tio, não é o outro Roosevelt, que ainda era um jovem, muito jovem aí nesse momento. O Theodore Roosevelt, ele vai, né, ser atribuída a ele a tal da diplomacia ou política do Big Stick. Fale macio e carregue um porrete. Ele era, né, um grande diplomata, mas ele era também um sujeito que vai intervir dentro da região do Caribe, dentro daquelas regiões que eram consideradas de interesse dos Estados Unidos, seja de interesse econômico ou de interesse militar. Então esse cartoon, ele é um resumo, é uma brincadeira, né, uma piada com essa ideia, né, do menino ali brincando com os barquinhos dentro do Caribe. Bem, nós vamos ter, né, em primeiro momento, que antecede inclusive o governo do Roosevelt, a chamada Guerra Hispano-Americana. Então a Espanha mantinha ainda colônias dentro da América Central. Cuba estava lutando arduamente pela sua independência já há muito tempo e não conseguia de jeito nenhum, porque a Espanha ia lá, interferia, obstruía. E os norte-americanos, eles terão um dos seus navios explodidos no porto de Havana. Incidente suspeito, mas que dá a justificativa popular, né, pública, a opinião pública norte-americana vai ser inflamada pelos jornais para que o governo americano faça guerra à Espanha por conta desse incidente e apoie Cuba no seu processo de independência. A Espanha é derrotada nessa guerra com os Estados Unidos, Cuba ganha sua independência, mas em uma situação de protetorado. Lembrem do conceito da aula passada, tá? Tem um governo independente, mas
totalmente dependente dos Estados Unidos, está ali do lado dos Estados Unidos. Durante muito tempo, nós vamos ter dentro da Constituição de Cuba a emenda Platt, que legitimava, que dava o direito dos Estados Unidos de interferirem dentro da ilha sempre que seus interesses fossem contrariados. Além disso, os Estados Unidos vão ganhar Porto Rico, que está ligado aos Estados Unidos até hoje, Guam, que fica lá no Pacífico, já pertinho da Austrália, já pertinho do Japão, e as Filipinas. Caso triste das Filipinas, porque eles estavam lutando pela independência, a Espanha passa as Filipinas aos norte-americanos, os norte-americanos chegam lá e mantêm as Filipinas como uma colônia. Vai ter guerra e os norte-americanos vão se impor aos filipinos, que só vão ganhar sua independência depois da Segunda Guerra. Eles ganham nesse caso, é um acordo, não vai haver guerra de independência lá em 46. Mas aí é um contexto de Guerra Fria, ano que vem vocês veem. No caso de Cuba, a situação de dependência ela vai permanecer por muito tempo. O Roosevelt ele também vai agir de forma diplomática na guerra entre russos e japoneses e também em conflitos na África, conflitos imperialistas no norte da África. Os Estados Unidos vão tentar entrar ali como mediadores das crises que vão envolver França, Alemanha, Espanha, enfim, países ali, ok? O outro caso, né, em que a política norte-americana do Big Stick vai se impor na América Central neste início do século XIX, bem no início, é a questão da independência do Panamá. Então lembrem aí que uma das questões fundamentais do imperialismo era o reinvestimento de capitais, você tinha interesses econômicos que eram explícitos e a construção do Canal do Panamá poderia favorecer imensamente o comércio e o transporte e a comunicação entre o Atlântico e o Pacífico. Então, ao invés de você ter que navegar pela América do Sul em condições adversas, o que quer que seja, você poderia passar ali direto pelo Panamá. É uma grande obra de engenharia, mas o Panamá pertencia à Colômbia. Então, os norte-americanos vão estimular a independência do Panamá, que vai conseguir se separar da Colômbia, mas vai ficar dependente dos Estados Unidos. Então, o canal ele termina de ser construído em 1914 e vai estar nas mãos americanas até 1999. Então, a política do Panamá vai sofrer várias intervenções norte-americanas. Os americanos vão colocar uma importante escola base militar ali no Panamá, né, que é a Escola das Américas, que fica ali. Então, o Panamá fica nessa órbita de influência dos Estados Unidos e é fundamental para a gente entender as estratégias políticas norte-americanas durante a Guerra Fria para a América Latina, ok? Nós já falamos um pouquinho de Japão quando falamos de Revolução Industrial, porque lá atrás estava previsto que a gente tinha que incluir o Japão, porque o Japão entrou na segunda Revolução Industrial sem ter passado pela primeira, mais ou menos junto com as outras nações europeias. Então a gente vai falar do Japão, que também é uma potência imperialista, né? Então são as duas exceções fora da Europa, Estados Unidos e Japão. O Japão, ele tem uma história, né, de isolamento em relação ao Ocidente, mas não o tempo inteiro. Por quê? O que acontece? Né? Durante as grandes navegações, o Japão se tornou alvo do interesse das potências europeias, especialmente de Portugal. E não somente do governo português, mas da própria Igreja Católica. Então, os franciscanos e os jesuítas, principalmente, foram para o Japão e conseguiram um grande sucesso pregando para populações japonesas, seja nobres, seja camponeses. Ora, quando os europeus chegam ao Japão, o Japão está numa guerra civil que se estendeu aí desde o século XV até o início do século XVII e que vai culminar com a tomada de poder por parte do clã Tokugawa. Então, uma família poderosa que vai estabelecer o shogunato Tokugawa, que se estende lá do iniciozinho do século XVII, 1603, até 1853. O que é shogunato?
é o governo de um líder militar que se apoia em outros líderes militares, todos eles grandes senhores de terra, e que vão contar com o apoio de guerreiros nobres, que são os samurais. E o imperador? O imperador do Japão, ele está, né, numa condição de isolamento, ele é um símbolo do Japão, ele mora em Kyoto, enquanto a sede do shogunato Tokugawa é em Edo, Tóquio, e ele não tem poderes práticos, reais, ele tem poderes simbólicos. Mas o shogunato, ele vai se enfraquecendo ao longo do século XIX, dando a possibilidade para que o imperador sonhe em retomar o poder, porque houve um momento em que quem governava o Japão era o imperador, não eram esses chefes militares, senhores de terras. Mas em 1633, depois que você tem a pacificação, depois que os Tokugawa vencem, eles vão baixar um decreto rompendo relações com o Ocidente, principalmente. Isso é uma sugestão de filme para quem queira saber mais sobre esta questão, um filme recente, inclusive. Eles vão romper com os ocidentais, vão expulsar todos eles, vão proibir o cristianismo, que no caso do Japão era o catolicismo, principalmente. Vão manter relações comerciais somente com os holandeses em um entreposto comercial que pertencera aos portugueses em Dejima. Ao longo do século XIX, o que ocorre é que o shogunato enfraquecido vai começar a olhar o que está acontecendo em volta, e o imperador também. Esse decreto, que começou em 1633, que ameaçava com mortes horríveis, aqueles que fossem ao exterior, que mantivessem contato, ele foi cumprido rigidamente, mas nas beiradas do Japão, né, no norte, no extremo sul, você conseguia contatos com o que vinha de fora. Os holandeses muitas vezes traziam ideias que vinham de fora e conseguiam colocar essas ideias para circular no Japão. Então se estava sabendo que os europeus estavam investindo novamente na Ásia. Em 1854, os norte-americanos, com uma esquadra comandada pelo Comodoro Perry, ameaçam os japoneses. Ou os japoneses se abriam para o comércio com os Estados Unidos, ou eles seriam conquistados, como aconteceu em outras regiões da Ásia e da África. O que vai acontecer é que o shogunato tem que ceder. Ao ceder, abre-se espaço para que o imperador possa colocar em ação a sua agenda, que vai resultar naquilo que a gente chama de Revolução Meiji, em 1868. O que começou de forma desigual e vai se desdobrar em um processo que a gente chama de modernização defensiva. Os japoneses, eles vão absorver tudo aquilo que pudesse proporcionar um rápido progresso do país e vão observar, né, ao seu redor as possibilidades, né, de ocupação de territórios e de, né, mesmo exportação de população japonesa excedente, né, para regiões que fossem regiões propícias, né, ao desenvolvimento da agricultura ou à exploração de matérias-primas. O Japão ele consegue romper, né, com o que seria a história da Índia e a história da China, principalmente, não se tornando alvo desses tratados desiguais, ou rompendo com esses tratados desiguais, e se tornando também eles, japoneses, uma força imperialista. O lema do país passa a ser um país rico, um exército forte. E aí você vai construir ferrovias, você vai modernizar a marinha, modernizar o exército, vai incorporar os samurais. Depois de uma guerra civil, você incorpora essa ética samurai, tanto às empresas japonesas quanto às forças armadas modernas. O Japão vai estimular o desenvolvimento da indústria e vai investir na educação. Educação básica para todos e todas, então aprender a ler, escrever, etc. E, além disso, né, um projeto que possibilitaria a expansão do país. No século XIX, início do século XX, os japoneses eles vão se envolver em 3 conflitos. O primeiro deles é a Guerra Sino-Japonesa, Sino aí de China, entre 1894 e 1895. Então imaginem que o Japão, poucas décadas depois da Revolução Meiji, que ainda se seguiu uma guerra civil, já tinha condições de enfrentar a China numa guerra,
vencer a China nessa guerra. A desculpa para a guerra era garantir a independência da Coreia, que era a área de influência da China desde muito tempo. Mas desde muito tempo também era uma área que os japoneses queriam incorporar para eles, desde lá a época do início do shogunato Tokugawa, tá? Lá atrás. Muito bem, século XVII. Com a derrota da China, os chineses se comprometem, outro tratado desigual para a China, se comprometem a respeitar a independência da Coreia e vão ter que ceder aos japoneses a ilha de Taiwan, que vai ficar com os japoneses por 50 anos, e também vão ter que ceder algumas questões de ordem comercial e territorial para os japoneses, questões econômicas, navegação em rios e por aí vai. Depois, os japoneses vão entrar em guerra com os russos, que é uma potência europeia. E a Rússia também tinha interesses imperialistas, principalmente no território do Império Otomano e na Pérsia, mas também lá no Oriente. Os russos tinham conseguido tomar um território da China nesses tratados desiguais com os chineses. E a desculpa, de novo, para a guerra vai ser garantir a independência da Coreia. Esta guerra, os russos eles vão perder, que vai ser uma grande vergonha para a Rússia, porque vai ser a primeira potência europeia a perder para um país oriental. E os japoneses eles vão garantir seus territórios no Extremo Oriente, ilhas que depois os russos soviéticos, no caso, vão tomar de volta, depois da Segunda Guerra, mas vão garantir aí a tal da independência da Coreia. Só que em 1910, os japoneses vão lá e invadem a Coreia. Ocupam a Coreia militarmente, colocam a população japonesa lá dentro em postos importantes e também cultivando terras e ocupando regiões agrícolas, vão assassinar boa parte da família imperial coreana e vão promover um genocídio cultural na Coreia, ou tentar fazer isso. De que maneira? Proibindo que os coreanos tivessem nomes coreanos, obrigando-os a estudar o japonês nas escolas e não a sua língua. E os coreanos eles têm um alfabeto que é um alfabeto fonético, eles romperam, era uma das formas de resistência aos chineses, né? Não usar os ideogramas chineses. Então a Coreia vai sofrer também uma longa ocupação por parte dos japoneses. Então o Japão, ele entra em contato com esse mundo do século XIX pela violência, para se tornar ele mesmo uma colônia, ele acaba rompendo com isso e se tornando também uma força imperialista. Ano que vem vocês vão ver os desdobramentos dessa questão. Então é isso na nossa aula de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau para vocês.